queria começar você explicando como que iniciou essa pesquisa, de onde partiu essa ideia. O senhor fala lá sobre técnicas de mineração de dados e algoritmos, né? O que é isso? Bom, a minha ideia sempre foi identificar quais são as características mais interessantes para classificar um aluno. Até o momento, né, não havia nenhum trabalho acadêmico que visasse identificar quais são as características mais relevantes de todos os anos do Enem. A partir desse conhecimento, né, de que não havia nenhum trabalho acadêmico que englobasse o Brasil inteiro, e todos os anos, aí eu tive essa ideia de buscar, né, a partir da execução de algoritmos de seleção de atributos, de design de máquina, né, identificar quais são as características mais relevantes, porque temos várias características que são coletadas. Eu identifiquei as 10 características, mas aí na hora de eu analisar, eu notei que as 3 primeiras são as mais significativas, né, porque os algoritmos, eles retornam um valor para mim, né, que é feature importance, né? A importância da característica. Tem características que são mais importantes que outras. E aí, característica de todos os anos, né, dos 22 analisados, foi o ensino fundamental. Onde o estudante fez o ensino fundamental é a característica identificada mais relevante. Né? Por quê? Porque permite identificar se o estudante, né, vai bem ou vai mal. Porque depois que eu analisei os dados, né, eu identifiquei assim, em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental, né? A característica mais relevante para se identificar se o aluno vai ser acima ou abaixo do ensino de 600 pontos, certo? E aí verifica-se o seguinte, né? Que a maior parte dos estudantes que conseguem essas notas, geralmente, possuem da escola particular, tem, tem um background familiar, né? Digamos assim, eu considero como background familiar, que é aprendido pela família, né? Por exemplo, a escolaridade do pai, da mãe. E aí essa característica, né? O tipo de ensino fundamental, ele é muito ligado, intimamente ligado com a renda. Eu fiz umas visualizações e verifica-se que 600 pontos retrata um aluno típico de a partir de 4 mil e poucas, a partir de 4.900 reais. Né? Então, se você pegar um professor de ensino médio e falar assim, 600 pontos é alto. Mas é alto para quem? Né? Não é alto para um aluno acima dessa renda produtiva, né? De 4.400 e 900 reais. Por quê? Porque é um aluno mediano, não é um aluno que vai ter um desempenho extraordinário. Se você pegar a média, é um aluno mediano. Mas então, se você considerar que esse aluno fez na estadual, na rede pública, esse aluno, sim, ele digamos, é quase um outlier, né? Um ponto totalmente fora da curva, certo? Que é a diferença entre um estudante de escola privada e escola pública, né, no ano de 2012, é uma diferença, em termos quantitativos, de 5 vezes. Né? Então, somente em ensino fundamental e em escolas públicas, somente 7% conseguiu obter notas igual ou superior a 600 pontos. Enquanto que nas escolas privadas, né, quem fez ensino fundamental somente em escolas privadas, conseguiu um quantitativo de 45,9%. Então, ele não é nas escolas privadas, 600 pontos não caracteriza um aluno de alto desempenho. Para mim, olhando para os dados, né, parece mais um aluno mediano, certo? Eu analisei, né, um pouco as informações que a gente recebeu aqui da SECOM,
E eu cheguei a uma conclusão pessoal minha, que eu acho que essa pesquisa pode ser muito relevante para basear a criação e elaboração de políticas públicas, né, voltadas Uhum. para o ensino básico. Isso Sim, procede? a maior barreira é a renda, né? Se você pegar todas as características que eu coletei e analisei, você vai ver que a característica mais relevante de todos os 22 anos da família é a renda. E a renda é intimamente ligada com as duas primeiras características, que é o ensino fundamental e a língua inglesa estrangeira, né? Então, a renda familiar é uma barreira maior do que qualquer outra barreira que você possa pensar, né? Então, muitas pessoas consideram, por exemplo, cor ou raça, mas em todos os anos, a cor e a raça só apareceu entre as 10 características quando o ensino fundamental não é coletado. E isso daí é uma barreira grande, né? Digamos, promoção dos estudantes, né? Mas só que a renda elimina qualquer barreira, né, que você possa pensar, porque analisando somente a renda, né, eu criei uma visualização aqui, você vai ver que à medida que a renda aumenta, né, o desempenho aumenta, né? Então, você pensa assim, 600 pontos é muito, né, mas a partir de 5 mil reais, 600 pontos é uma pontuação mediana, não é outlier nem nada. Que, por exemplo, se você considerar a língua estrangeira, né? E relacionar com a renda, você vai ver que a maior parte dos estudantes de alto desempenho preferem inglês. Então, geralmente, as pessoas matriculam os filhos em escolas privadas, Wizard, CA e outras, né? Mas aí é necessário pagar uma mensalidade. O aluno cujos pais têm baixa renda, geralmente não tem condições de custear isso, né? E acabam escolhendo espanhol, né? Professor, a gente vive um momento único, né, na nossa educação do país. Tivemos que adotar o ensino remoto por causa da pandemia. Se o senhor realizasse essa pesquisa nesse ano, ano de 2021, para o próximo Enem, o senhor acha que os resultados seriam diferentes? A maior barreira que você pode ter para o estudante é a renda. Por quê? Porque nesse ano, onde as escolas estão implementando ensino remoto, muitos estudantes não têm acesso à internet, não têm computador. Isso daí é uma barreira enorme que as instituições têm que lidar, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que tem os pais com renda de 10 mil reais. Esse aluno, ele tem internet, ele tem acesso a um computador, geralmente somente para ele. Já um aluno em que os pais têm um salário mínimo, né, 2 salários mínimos, esse aluno de baixa renda geralmente não tem acesso. Eu noto o seguinte, que alguns desses alunos só têm o celular e, às vezes, de forma não exclusiva para ele. Então, essa é, em minha opinião, né, a partir do que eu analisei, a maior barreira para o aprendizado do aluno. Que as minhas perguntas eram essas. Eu perguntei se o senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação e a gente não pontuou. Aham. Bom, como últimas considerações, né, há de se notar que para que o Brasil progrida enquanto nação, é necessário melhorar o ensino fundamental, né, porque afinal de contas, o ensino fundamental representa a maior parte dos anos estudados do estudante que vai ingressar em uma universidade. Eu notei em toda a literatura as pessoas não se dedicam muito nesse tipo de ensino, certo, no ensino fundamental. E aí as análises, né, ficam muito focadas no ensino médio, né? O que prejudica as análises, porque o ensino fundamental representa 3/4 de todos os anos estudados, o ensino médio somente 1/4. Acredito que o aproveitamento, né, do estudante, ele depende muito do tipo de ensino fundamental que ele teve. O aproveitamento desse estudante, ele pode ser maior, né? Pode ter um benefício ou mesmo pode ser menor, né? Pode ter algum prejuízo de acordo com o tipo de ensino fundamental que o estudante teve. Apesar de notarmos que dificilmente um estudante de escolas públicas vai alcançar altas notas,
É importante notar que o esforço, né, individual, né, pode superar qualquer barreira, seja por cor, por renda, né? Vale notar que eu também, por exemplo, superei algumas barreiras, né? Eu sou filho de faxineira, um pedreiro, e a minha família é de baixa renda também, né? Então eu superei algumas barreiras, né, para chegar onde estou, e eu acredito que todos podem.